Olá, bem-vindos! Hoje estarei fazendo uma comparação entre os lápis de cor Multicolor e esses Creative em uma batalha de barato versus barato. Para o desenho de hoje escolhi fazer um desenho da alegria do filme Divertidamente. Então vamos lá! Para o primeiro lado escolhi usar os lápis de cor da Eco Multicolor. Os lápis de cor da Eco Multicolor são lápis com acabamento bem simples, são feitos de madeira, cera e aglutinantes e possuem o corpo sextavado. Para esse desenho, estou utilizando a caixa de 12 lápis de cores da Multicolor. Paguei nessa caixinha de lápis em torno de R$ 8. Para começar a pintura do desenho, inicio colorindo o olho da alegria com um lápis preto demarcando o formato do olho e as áreas que quero deixar mais escuras. Para a coloração é sempre muito bom deixar a ponta do lápis bem afiada. Isso vai ajudar muito na mistura de cores. Assim que coloquei os lápis de cor da Eco Multicolor no papel, pude perceber que eles são muito parecidos com os lápis Eco da Faber-Castell com um pouco menos de saturação. Por mais que seja um lápis de cor barato, são lápis muito bons e bem pigmentados com cores vivas e vibrantes, o que traz um ponto positivo para esses lápis. Além de usar os lápis de cor, utilizar alguns materiais artísticos a mais vai te ajudar bastante na coloração dos seus desenhos e ilustrações. Você pode utilizar o estilete de precisão para fazer detalhes finos, como eu o utilizei para fazer alguns detalhes claros na íris do olho, ou também utilizar o lápis borracha para clarear e misturar algumas áreas mais claras do desenho, ou a borracha elétrica e caneta branca para fazer detalhes de iluminação e brilho no desenho. Por estar colorindo com uma caixinha de somente 12 cores, é muito importante trabalhar utilizando a mistura de cores para chegar nos tons desejados igual aos da referência, algo que por mais que seja um lápis barato, ele se saiu muito bem. Para a pintura da pele da alegria, estarei utilizando o lápis marrom, determinando as áreas de sombra, fazendo as partes mais escuras. E para chegar no tom de pele da alegria, vou fazendo várias camadas com os lápis rosa chiclete, rosa claro, laranja e amarelo, sempre colorindo com os lápis fazendo movimentos circulares para as cores se misturarem melhor. Como infelizmente esperado, por ser um lápis de cor barato, a madeira do lápis não é das melhores, fazendo com que as pontas dos lápis quebrem bastante durante a realização da pintura do desenho, o que acaba sendo um pouco chato, atrapalhando a pintura, fazendo com que demore mais para finalizar a ilustração, e também fazendo com que o lápis acabem mais rápido por terem que ser apontados a mais que o normal. Algo que me agradou muito é que os lápis da Multicolor se comportaram muito bem na hora de fazer o degradê e a mistura de cor. Os lápis se misturaram muito bem, deixando que a pintura ficasse bem homogênea. Para quem está começando no ramo artístico e não tem muito dinheiro para investir, mas quer começar a aprender a desenhar e a colorir para fazer belos desenhos sem gastar muito, a caixinha de 36 cores da Eco Multicolor é uma ótima opção. Mesmo sendo muito parecido com os lápis de cor da Faber-Castell, ele acaba apresentando uma qualidade mais inferior. Por ser um lápis mais simples e com uma qualidade ok, saber utilizar técnicas para colorir vai te ajudar bastante, fazendo com que você não sofra tanto na hora de misturar as cores, trazendo um resultado mais agradável para a sua coloração. Para colorir, é sempre importante ter bastante paciência, fazer as camadas de cores realmente demora e tentar apressar o processo para terminar mais rápido, só irá fazer com que a pintura fique feia e o resultado te decepcione, não trazendo o resultado que você esperava. Para finalizar a pintura do rosto dela, venho fazendo algumas camadas com o lápis rosa claro, até chegar no tom desejado, e com o lápis borracha venho para misturar e suavizar as cores, deixando a pintura do desenho mais bonita e homogênea.
Por mais que você consiga fazer uma mistura de cores, até agradável e bonita com esses lápis, ele acaba deixando vários pontinhos brancos na coloração, o que pode ser um pouco chato quando se quer uma pintura lisa, homogênea e sem marcações. Para a pintura da Boca da Alegria, venho com o lápis vermelho fazendo uma primeira camada, e com o rosa chiclete venho fazendo uma camada mais forte por cima para mesclar as cores. Com a caneta branca e a borracha elétrica, venho fazendo efeitos de luz e brilho na boca, sempre seguindo a referência do desenho. Para fazer o fundo da boca, venho fazendo uma primeira camada com o lápis preto, e depois venho mesclando com as cores marrom, roxo e vermelho. E para os dentes, uso o lápis preto bem fraquinho e utilizo o lápis borracha para suavizar a cor. Para finalizar a pintura da pele, sigo utilizando a mesma sequência de cores, utilizando o lápis marrom nas partes mais escuras e mesclando com as cores vermelho, rosa chiclete, laranja e rosa claro, e o lápis borracha para suavizar e misturar as partes mais claras da pele. Para colorir o cabelo da alegria, comecei utilizando o lápis azul escuro, fazendo os fios mais escuros do cabelo sempre com o lápis bem apontado para ter mais precisão. Faço a pintura forçando o traço no começo e deixando ele mais fraco no final. Depois de fazer os fios mais escuros com o lápis azul escuro, venho com o lápis azul claro colorindo as partes mais claras do cabelo, misturando as cores. Fazendo o degradê do cabelo com os lápis azul escuro e azul claro. Com o lápis preto venho fazendo alguns detalhes mais escuros do cabelo e venho utilizando o azul escuro por cima para misturar bem as cores. Com o estilete de precisão faço alguns fios mais finos e claros no cabelo dela, assim como vejo na referência. Para fazer o efeito de brilho que tem no cabelo da alegria, venho seguindo o que vejo na referência, utilizando a caneta branca fazendo vários pinguinhos fazendo os pontos de brilho. Venho colorindo o vestido dela, fazendo uma mistura de cores com o lápis verde escuro, verde claro e o lápis amarelo, e com a caneta branca faço os detalhes presentes no vestido, e com o lápis azul claro desenho a flor que tem no vestido dela assim como vejo na referência, realizando a pintura desse lado da ilustração. Afirmo que gostei muito de como ficou a coloração com os lápis de cor da Multicolor, e espero que vocês também tenham gostado. Finalizando o lado do lápis de cor da Eco Multicolor, aqui segue como ficou o resultado. Agora vamos para o lado dos lápis de cor da Cis Creatic. Os lápis de cor da Cis Creatic são lápis com um acabamento simples, são feitos de madeira, cera e aglutinantes e com uma pequena proteção para a mina no final do lápis. E assim como os lápis da Eco Multicolor também são lápis sextavados. Para a pintura com os lápis de cor da Cis Creatic, estarei fazendo o mesmo processo e usando a mesma técnica que utilizei no lado da Eco Multicolor. Para iniciar a pintura, sempre deixo a ponta do lápis bem apontado e venho com o lápis preto, e sigo fazendo igual como fiz no lado da Multicolor, fazendo o contorno do olho e usando o lápis para colorir as partes mais escuras do olho da alegria. Colorindo a íris do olho dela, venho fazendo um degradê começando com o lápis preto e com o lápis azul escuro, venho por cima misturando as cores e com o lápis azul claro, venho fazendo as partes mais claras do olho. E com a caneta branca venho fazendo os pontos de luz no olho dela. Uma coisa muito legal nessa caixinha de 12 cores da Cis Creatic
é que vem o lápis de cor branco, o qual irá ajudar muito na mistura de cores, sendo algo que é bem incomum de vir nessas caixinhas com poucos lápis de cor, sendo um ponto muito positivo e interessante desse lápis. Os lápis de cor da Cis Creatic são lápis com cores bem bonitas, apresentando uma paleta de cores com algumas cores diferentes do tradicional, que vem na maioria das caixinhas de 12 cores, e também apresentam boa pigmentação, e pintando com eles pude sentir que eles são lápis mais duros, e também são um pouco mais secos que os lápis de cor Eco Multicolor. Algo que senti falta nessa caixinha de lápis de cor foi de uma tonalidade de rosa claro, o que dificultou um pouco para a realização da pintura da pele da alegria. Mas nada que uma boa mistura de cores não resolva, fazendo uma primeira camada bem clara com o lápis laranja e depois uma camada com o lápis rosa, consegui chegar na mistura de cor da pele dela. Com o lápis borracha venho suavizando as duas cores e graças ao lápis branco. Faço uma terceira camada forçando o lápis misturando as camadas de baixo. Para esse lado com os lápis de cor da Cis Creatic, também estou utilizando a caixinha de 12 cores, paguei nessa caixa de lápis de cor em torno de R$9. Os lápis de cor da Cis Creatic são lápis muito bons, e apresentam cores muito bonitas. Fazer a mistura de cores com eles foi um pouco demorado. Durante a pintura com eles, por serem lápis bem duros, acabou dificultando um pouco a coloração, às vezes fazendo com que minha mão doesse um pouco durante a pintura por ter que forçar um pouco a mais o lápis. Mas nada que atrapalhe muito. Sendo assim, a pintura com os lápis de cor da Multicolor foi um pouco mais fácil por serem mais macios que os lápis da Cis Creatic. Mesmo os lápis sendo um pouco mais duros, sua pigmentação compensa esse fato. Por mais que haja uma certa dificuldade na hora de misturar as cores, tendo paciência e colorindo com calma e não forçando muito, o resultado ficou bem bonito com as cores bem vivas e bem mescladas, trazendo um acabamento bem agradável para a pintura. Algo já esperado, por ser um lápis barato com uma madeira com uma qualidade não muito boa, assim como os lápis da Eco Multicolor, os lápis da Cis Creatic também quebraram bastante as pontas durante a coloração. Por isso é sempre bom ter um apontador com uma qualidade melhor para que as pontas dos lápis não quebrem com tanta facilidade. Um grande aliado para a coloração tanto para o lado da Eco Multicolor tanto para o lado da Cis Creatic foi o lápis borracha. Muitos não sabem, mas o lápis borracha é muito bom para clarear algumas áreas e também para fazer um blender, misturando as cores, deixando a pintura mais lisa e homogênea. Algo que gostei muito foi que, mesmo utilizando duas caixas de lápis de cores baratos, os lápis se saíram muito bem na coloração, mesmo tendo seus defeitos conseguimos ver que foi possível sim fazer uma bela ilustração com ambos os lápis gastando pouco. Aqui venho finalizando a pintura do rosto da alegria fazendo as camadas finais com os lápis rosa, laranja e branco. Para a pintura do pescoço, utilizei o lápis marrom fazendo uma primeira camada mais escura e vim por cima com o lápis vermelho, o lápis laranja e o lápis rosa, fazendo outras camadas misturando as cores e com o lápis laranja venho fazendo a parte mais clara da pele e uso o lápis borracha e o lápis branco forçando mais misturando as cores de baixo. Para colorir o cabelo da alegria com os lápis da Cis, estarei fazendo igual fiz com os lápis da Eco Multicolor, comecei utilizando o lápis azul escuro bem apontado, fazendo as partes onde os fios são mais escuros. Com o lápis bem afiado venho fazendo os fios do cabelo. Venho forçando no começo deixando mais fraco no final. Com o lápis azul claro venho colorindo por cima misturando as cores e colorindo as partes mais claras, e com o lápis branco venho fazendo os fios mais claros do cabelo da alegria. Para finalizar o cabelo dela,
Venho fazendo os brilhos do cabelo. Para fazer os brilhos venho utilizando a caneta branca fazendo vários pontinhos brancos, seguindo o que vejo na referência. Para colorir o vestido venho utilizando o lápis verde escuro. E com o marrom venho fazendo as partes de sombra, e com o verde claro e o amarelo faço leves camadas por cima, e uso o lápis borracha para misturar as cores. Concluindo o lado com os lápis de cor da Ciscreate, posso afirmar que gostei muito de utilizar os dois lápis de cor, cada um trazendo mais uma experiência com a ilustração com suas qualidades e defeitos. Aqui segue como ficou o resultado da pintura do desenho da alegria com os dois lados finalizados. Muito obrigada a todos por terem assistido. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.